Queremos agradecer a Deus por mais uma vez podermos meditar na Sua palavra. Gostaria de convidar nossos irmãos e amigos a abrir suas Bíblias para o livro de Cantares, capítulo 2 e versículo 15. Vamos falar um pouco da palavra de Deus e meditar para a edificação de nossas almas sobre pequenos, entre aspas, pequenos pecados que causam grandes estragos. E aqui no livro de Cantares, nós temos esse versículo que introduz, dá uma introdução à nossa pequena fala aqui nesse vídeo. Cantares, capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: Apanhai-vos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanhai-nos as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela tua misericórdia e pelo perdão de nossos pecados, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela promessa, ó Deus, que um dia estaremos contigo, ó Pai, no lugar santo, que não haverá mais dor, nem morte, nem pecado, nem mal algum. Nós confiamos, ó Deus, em Ti e no Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, e te pedimos que o Senhor nos ensine nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Pequenos pecados que causam grandes estragos. A Bíblia não define tamanho de pecado, nem diz que um pecado é maior que o outro. Mas fala que existem alguns pecados que têm maiores consequências do que outros. Nós, filhos de Deus, em Jesus Cristo, estamos sujeitos a pecar. Ainda estamos na carne e ainda aqui neste mundo sujeitos a errar e a cair em pecado. E decair na nossa firmeza espiritual. Geralmente não caímos em pecados bem conhecidos, né? Alguns crentes, caem em pecados bem conhecidos. Aqueles que muitas das vezes geram escândalos. Mas a maioria de nós não cai em pecados bem conhecidos. E quando isso acontece, as consequências são bem graves. E a correção do Senhor é dura. É certa e dura. Mas segundo a palavra de Deus, há pecados que cometemos quase que frequentemente. Justamente ainda por estarmos na carne, aqui nesse mundo, e estarmos na presença do pecado, nós estamos sujeitos a pecar contra o nosso Deus, que em Cristo Jesus, por causa de Jesus Cristo, esses pecados são perdoados. São perdoados porque foram levados pelo Senhor na cruz do Calvário. E assim nós podemos, através dele, de Jesus Cristo, pedir perdão por esses pecados cometidos aqui nesse mundo. Segundo a palavra de Deus, há pecados que cometemos quase frequentemente, mas não existe, como expomos no nosso tema ilustrativo, pequenos pecados, não existe pecado pequeno. Não existe pequeno pecado, mas apenas para ilustrar o que
os chamados de pequenos pecados, como eu coloquei aqui para exemplificar apenas, os estragos que eles causam na vida de nós, dos servos de Deus. O que existe, de fato, como eu disse anteriormente, são as consequências, as graves consequências que diferenciam os pecados na vida cristã e no mundo também. O que existe são as graves consequências, de fato, que muitas das vezes advêm mais rapidamente e com grande intensidade sobre o crente ou o servo de Deus que cai. Mas como iniciamos com a palavra pequeno para ilustrar e chamar a atenção, justamente como eu expliquei, para chamar a atenção a gravidade, né, dos chamados pequenos pecados, que muitas das vezes achamos que tem pequenas consequências, mas não. Os pecados, esses pequenos pecados que nós vamos listar aqui alguns, eles também têm graves consequências quando colocados de lado em nossas vidas e por uma definição de que são pequenos e que não afetam a nossa vida espiritual. Cantares 2:15 explica que naquela época, né, no meio do povo de Israel, eles plantavam uvas e as pequenas raposas, filhotes de raposas, elas destruíam as plantações, né? Elas, como o texto nos diz aqui, apanhai-vos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, quando o texto se refere às raposas e à vinha, se refere que aquelas pequenas raposas que pareciam inocentes no meio da plantação destruíam tudo, quase tudo que estava sendo plantado, inclusive as árvores, que é pequenas plantações que estavam com flor, como o texto fala, e causavam grandes estragos. E é isso que nós vamos falar agora, iniciando quais são alguns desses pecados que são considerados pequenos pecados, mas na verdade são pecados que trazem grandes ou graves consequências, porque ignoramos muitas das vezes eles em nossas vidas, e isso é errado. O primeiro nós podemos verificar em Tiago 4:17. Um pecado que muitos de nós, muitos crentes consideram pequeno, né? Mas não é. É saber fazer o bem, mas não faz. O crente que sabe que deve fazer o bem e não faz, né? E constantemente tem caído nesse pecado, né? Acumula na sua vida as graves consequências de desobedecer a palavra de Deus. E aí cabe em todos esses pequenos, entre aspas, digo novamente, pequenos pecados, uma autoanálise em nossas vidas para ver se o quanto esses pecados estão em nossas vidas e as suas consequências. E aí nos cabe a correção, nos cabe buscarmos a Deus e abandonarmos esses pecados que com certeza trarão graves consequências e muito estrago
na vida do crente. Saber fazer o bem, saber que deve fazer o bem, o crente sempre deve fazer o bem, né? E a Bíblia diz que saber fazer o bem, saber que deve fazer o bem e não faz, escolhe não fazer o bem, é pecado e tem graves consequências, né? E como comentamos no início, pessoas, entre aspas, chamam esses pecados de pequenos, mas eles parecem ser pequenos, mas são graves, né? E tem tomado conta de muitos corações, de muitas mentes que dizem servir a Deus. Saber que deve fazer o bem e não faz. Tiago 4,17. Vamos ler Tiago 4,17. Diz assim. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem, ou que deve fazer o bem e não faz, o final aqui, as duas últimas palavras do versículo, comete pecado. Comete pecado. Então, se nós nos dizemos crentes servos de Deus, se nos autodenominamos, na verdade não nos autodenominamos, mas Cristo, né, transformou as nossas vidas, e se de fato Ele transformou as nossas vidas, nós devemos fazer sempre o bem. Devemos fazer sempre o bem. E se não fazemos, cometemos pecado. Não ignoremos a palavra de Deus a ponto de deixar de observar esse versículo. Todo crente deve fazer o bem. Segundo, vamos ainda ver mais um versículo para confirmar. Tito 2,14. Aqui perto. Tito 2,14. Diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo zeloso, especial de boas obras. Um povo zeloso, especial de boas obras. Esse é o povo de Deus. Um povo zeloso, especial de boas obras, que faz o bem. Que faz o bem, né? Gálatas 6, 9 e 10. Mais um. Gálatas 6, 9 e 10. O que diz a palavra de Deus? E não cansemos de fazer o bem. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos todo o bem que plantarmos, e se não houvermos desfalecido, né? Se Deus não nos chamar antes, aqui nesse mundo ainda, podemos ceifar o bem, todo o bem que plantamos. O 10 diz: então, enquanto temos tempo, vida, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos nossos irmãos em Cristo. É o que o texto da palavra de Deus diz. Versículo 10. Enquanto temos tempo, enquanto temos vida, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. É difícil fazer o bem a todos, né? A Bíblia nos ensina que devemos amar nossos inimigos, né? Quão difícil é amar nossos inimigos, mas a Bíblia, a palavra de Deus, a voz de Cristo, de Deus escrita aqui na sua palavra, diz que devemos amar nossos inimigos. Se devemos amar nossos inimigos, devemos buscar forças em Deus para isso, porque a nossa carne, nossos pensamentos,
ao pecado a que estamos sujeitos aqui nesse mundo, muitas das vezes toma conta das nossas mentes e não deixa com que sequer temos misericórdia de nossos inimigos. Outro dia aconteceu um fato comigo sobre exatamente essa situação. Um humilhante, né, como nós chamamos assim, um fora da lei, um cidadão infrator, estava armado e enfrentou o nosso policial numa ocorrência e ele foi alvejado, né? E graças a Deus não aconteceu nada com o policial que estava trabalhando conosco lá naquela hora, naquele momento. E o sentimento que vem na mente de muitos dos nossos colegas é que de matar, de tirar a vida daquela pessoa. De fato, se ele, né, chegar a morrer num confronto, é resultado do que ele fez, do que ele cometeu, né? Atirou e agrediu com arma de fogo a um policial que revidou e a vida dele foi ceifada. Mas naquele momento ele se rendeu e nossa missão se encerra ali, né? A partir daquele momento, socorrer aquele homem, né? E tentar salvar a vida dele. E para nós, servos de Deus, ainda mais esse sentimento de não odiar os nossos inimigos a ponto de a sangue frio ou depois da situação controlada querer tirar a vida deles. Acho que dá para entender que o coração de um crente, de um servo de Deus verdadeiramente, não chega a esse ponto, né? Ainda não tem dentro dele, dentro do coração de um servo de Deus, o bem, a misericórdia, e ele deve exercer tudo isso como servo de Deus. O segundo pecado, né, que segundo o nosso texto em Cantares, né, raposinha, uma pequena raposa destruindo as vinhas, né, as flores das vinhas, que diz lá em Cantares, né, e aos poucos vai minando, né, o coração do crente, do servo de Deus, né, e isso é pecado, é não orar pelo próximo, não orar pelos pecadores, pelos homens que precisam de perdão, né? Não orar pelo próximo é pecado. Alguém pode questionar, não orar pelo próximo é pecado? É pecado. A palavra de Deus diz, 1 Samuel 12:23. Lá no Velho Testamento. 1 Samuel 12:23. Vou chegar lá. 1 Samuel 12:23 diz assim: E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Aqui Samuel falando que longe dele pecar contra o Senhor, deixar de orar pelo próximo, deixar de falar de Cristo ao próximo, deixar de querer o bem do próximo é pecar contra o Senhor, né? E ele fala que longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Minha obrigação como servo de Deus é orar por vós, por crentes, pelos nossos irmãos, de orar pelos nossos inimigos, de orar pelas pessoas que necessitam da salvação, do perdão de Cristo. Efésios 6:17-18. Efésios 6:17-18. Vou voltar. Diz assim:
Efésios 6, 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação. Efésios 6, 17 e 18. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se nós devemos orar por todos os santos, por todos os nossos irmãos, devemos também orar pelas pessoas que não ainda têm o perdão de Deus, de Cristo Jesus na sua vida. Nós devemos orar por todos e principalmente pelo próximo. O terceiro pecado que é considerado por muitas pessoas um pequeno pecado é o pecado de tomar decisões, de tomar decisões em nossas vidas e seguir o nosso caminho sem fé. Ou seja, tomarmos as nossas decisões precipitadamente, muitas das vezes, principalmente depois de termos orado e entregado nas mãos de Deus. E até mesmo achando que aquilo ali, aquela decisão nossa, é a vontade de Deus. O pecado de tomar decisões e seguir o nosso caminho sem fé. Esse é o pecado. Esse é um pecado. Seguir o nosso caminho sem fé. Se somos de Deus, nossa vida está na mão de Deus, Ele vai nos guiar conforme a sua vontade, pelos caminhos que Ele determinar, conforme Ele determinar, quando Ele determinar, para onde Ele determinar. Então, tomar a decisão precipitada, sem entregar na mão de Deus e até mesmo entregando e não tendo a paciência de esperar em Deus, é pecado. Romanos 14, 23. Repare que nós estamos falando em pecados que são, entre aspas, considerados pequenos e são ignorados por muitos de nós. Romanos 14 e 23 diz assim: mas aquele que tem dúvida se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Na nossa vida, a partir do momento que somos chamados por Deus à mudança, a segui-lo, a servir a Deus, a nos tornarmos crentes na palavra de Deus, por isso que a palavra crente é usada, porque nós cremos no que está escrito. Nós não vimos o Senhor Jesus Cristo, nós não vimos os seus milagres, nós não vimos os apóstolos, nós não vimos a Paulo também a sua vida, né? Nós não vimos a Deus, mas nós cremos através da fé que foi colocada em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, a fé que foi nos dada pelo próprio Deus, né? Para crermos no Salvador, em nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo diz: tudo que não é de fé é pecado. Então nós devemos viver pela fé e tomar decisões, né, sem consultarmos a Deus, sem esperarmos em Deus, é pecado, né? O versículo diz: tudo que não é de fé é pecado. Isaías 8:20 tem um texto no Velho Testamento. Isaías 8:20. Um pouquinho mais rápido. Isaías 8:20. Diz assim: a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra,
é porque não há luz neles. O que Isaías quer dizer com isso? Que a fé na palavra de Deus, crer conforme tudo que está escrito nela, né? Entregar nossos anseios, nossas petições todas ao Senhor, né? Conforme a palavra nos ensina, né? Se nós somos verdadeiros servos de Deus, nós devemos crer e viver por fé, conforme a palavra nos ensina, né? Porque nós somos luz transformados por Deus. E aqui ele fala que se há alguém que não fala segundo a palavra de Deus, segundo a verdade, não há luz neles, né? Não há luz nele, nesse que fala. Segundo Coríntios 6:14. Diz assim: não vos prendais em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Então, não nos deixemos levar por amizades, por palavras de pessoas que querem tirar o nosso foco da fé na palavra de Deus, né? Da verdade, como disse Isaías, da verdade que existe na palavra de Deus, e, e tomarmos decisões e andarmos conforme nossas próprias decisões, né? Muitas das vezes sem fé, né? Sem fé, com medo, né? E isso é pecado, né? Andar sem fé, dizer um servo de Deus e andar sem fé, né? É pecado. Tudo, texto de Romanos 14:23, tudo que não vem de fé na nossa vida é pecado. O quarto pecado aqui, o pecado de fazer acepção de pessoas, ou agradar aos homens mais do que a Deus, né? Quarto, chamado pequeno pecado, que está dentro da vida de muitos crentes, muitos, né? O pecado de fazer acepção de pessoas e agradar os homens mais do que a Deus. Tiago 2, de 1 a 9. É um texto bem grande, né? Vamos ler só alguns versículos. Tiago 2, de 1 a 9. Se alguém quiser ler todo, diz assim, Tiago 2, de 1 a 9. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo ou trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atenderes para o que traz o traje precioso, lhe disseres, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Não devemos tratar a nenhum ser humano, a nenhuma pessoa com diferença por ser rico, por ser pobre, por ser de condição social inferior. Todos são iguais perante Deus, todos. Não devemos fazer acepção de pessoas. Quem faz, o crente que se diz crente, que faz acepção de pessoas, comete pecado. Esse texto já é suficiente.
o quinto pecado, né, pequeno, entre aspas, pecado, o pecado de não ser generoso quanto aos dízimos e ofertas. Todo crente sabe de sua responsabilidade e, como ato de fé e colaboração no trabalho, cumpriu o que diz Malaquias 5, de 8 a 10. Todo crente, o servo de Deus verdadeiro, sabe que precisa colaborar com o trabalho de Deus, com os dízimos e ofertas. Não da maneira errada que muitas igrejas por aí falam sobre o assunto, né? Mas de maneira transparente. Toda oferta e todo dízimo na igreja tem que ser prestado conta para onde foi, o que foi feito. E essa é a verdade da palavra de Deus. Nós devemos colaborar com o trabalho de Deus, com nossos dízimos e ofertas, mas que deve haver transparência e prestação de conta dessa colaboração. Então, Malaquias, capítulo 3, de 8 a 10, diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Né? Que Deus está falando aqui sobre isso, ao povo de Israel e a nós, né? Que o trabalho de Deus, né, aqui nesse mundo precisa de ser mantido. E os meios que são usados são valores, né, que foram determinados pelos homens aqui nesse mundo. E a igreja precisa ser mantida através de doações, de dízimos e de ofertas. E aí isso na vida de um crente é normal, colaborar generosamente, né, para que o trabalho do Senhor seja mantido, né? A palavra mantimento é usada aqui nesse texto. Um outro versículo é Gênesis 14, 20. Né? Vamos ver 2 Coríntios 9, 6. Né? Também tem Gênesis 14, 20. 2 Coríntios 9, 6. Diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Como nós lemos em Malaquias, essa questão de colaborar com o trabalho do Senhor financeiramente é um ato de fé, né? E um ato de obediência a Deus. Então, o que Deus fala ali naquele texto é que se aquele que colabora generosamente, que contribui com a obra de Deus financeiramente, né, que se de todo o coração ele colabora, né, Deus diz ali que as janelas do céu, as bênçãos vindas de Deus serão derramadas sobre a vida daquele homem, né, que aquilo lá que ele colaborou, né, que às vezes acha até que é muito, não vai significar nada em relação às bênçãos que Deus tem nos dado, a vida, e outras muitas bênçãos financeiras também que vêm sobre nós como consequência da nossa fé. Isso é um ato de fé, né? Como eu disse, não da maneira errada, como existem muitas igrejas que não prestam conta, né, à igreja, a todos aqueles que colaboram, sobre os valores, os dízimos e ofertas que são dados. Sempre a igreja tem que ser exemplo para o mundo, né? Então, tudo que é colaborado, dízimos e ofertas, tudo tem que ser em reunião, com todos que colaboram, transparência, prestado conta e dito a eles em que foi gasto, em que foi alocado os valores da igreja, as contribuições. Não deve ter nada obscuro. E aquele que faz isso está pecando e às vezes não é de Deus. Às vezes são pessoas inescrupulosas que enganam as outras pessoas querendo passar por servos de Deus.
O outro pecado, né, é um pequeno pecado que falsamente é chamado de pequeno pecado, de não buscar primeiro o reino de Deus. Na nossa vida espiritual, a vida de crente, um servo de Deus, buscar primeiro o reino de Deus é a primeira atitude, né? Quem não faz isso está pecando, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6:23. Quantas vezes nós pecamos nesse pecado, né? Em deixarmos de buscar primeiro o reino de Deus em todas as circunstâncias de nossa vida. Mateus 6:33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus, e Deus como Senhor, como Deus, dono de todas as coisas, Todo-Poderoso, acrescentará tudo o que nós precisarmos. Primeiro buscar o reino de Deus. Se não fizermos assim, estaremos pecando. O pecado de mentir, né? É a mentirinha, né? Alguém diz assim, é só uma mentira. É uma mentira humorística, né? Não existe isso. A mentira é mentira. Toda mentira é abominável, aos olhos de Deus é pecado, né? Muitas vezes mentimos sem saber o que fizemos e depois vamos cantar e louvar o Deus da verdade, né? Às vezes nós mentimos e depois vamos louvar a Deus, depois vamos abrir nossa boca para louvar a Deus. E Ele é o Deus da verdade. E com Ele não existe mentirinha, mentira engraçada, não, é tudo pecado. Toda mentira é pecado, né? Se nós depois de mentirmos formos louvar ao Deus da verdade, isso é contraditório, é pecado, é desagradável a Deus. Nós temos que pregar e viver o que pregamos. É difícil, mas não é impossível, porque nós temos a Deus para nos guiar, para nos ajudar. E todas as dificuldades, todas as barreiras vamos transpassando, não por nós mesmos, mas porque Deus nos guia, porque Ele nos leva, porque o Espírito Santo nos dá força. Nós temos que pregar e viver o que pregamos, a verdade. Toda a verdade provém de Deus e toda mentira é maligna. Toda mentira é maligna. Tiago 1:22. Vou acelerar aqui um pouquinho. Tiago 1:22 diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Né? Chamando atenção exatamente para isso. Sabemos que a mentira é pecado e queremos brincar de fazer uma mentira. É mentira, é pecado, é desagradável a Deus. Então temos que ser cumpridores e não somente ouvintes. Colossenses 3:9. Colossenses 3:9 diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Não mintais, é ordem, é determinação de Deus, não mentais uns aos outros. Um outro pequeno pecado, né, entre aspas, continuo falando, que não é pequeno pecado, mas que muitos de nós, repare que desde o início eu venho falando pequeno pecado, mas que pequeno pecado porque são considerados por muitos crentes como pequenos pecados, mas não são. São pecados graves, né, que estão que na nossa mente, na mente de muitos crentes, aliás, na mente de muitas pessoas, são pequenos e irrelevantes e não são, né? Então não ache que cada pecado que eu falei aqui, ele é pequeno, que ele não é. Se você considera pequeno, como o tema que eu coloquei aqui, saiba, ele não é pequeno, ele é um pecado grave, que está minando, né? Está como as raposinhas destruindo toda a plantação, né? Tudo que existe de verdade, de pureza na sua vida, né? E aí, por você achar que é um pequeno pecado, ele vai lhe trazer graves consequências na sua vida espiritual. O pecado de não amarmos nossos irmãos como o Senhor Jesus mandou amar. Amor bíblico só existe
O que está escrito aqui é o amor determinado por Deus. Amar uns aos outros. Amar uns aos outros, como está escrito aqui na palavra de Deus. João 15:12. Vamos ler alguns versículos rapidamente. João 15:12. Diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus é enfático na sua palavra. Amei, meu mandamento, é uma lei. Vos ameis uns aos outros, porque foi assim que eu vos amei. Amor verdadeiro, né? O mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? E é simples, reto, deve ser obedecido a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. João 13:34 também fala, rodando aqui uma página. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. É pecado não amarmos a nossos irmãos. É pecado não amarmos nosso próximo. Né? Se você acha que isso é um pequeno pecado e ele está tomando conta da sua vida, você está na iminência de receber as consequências graves desse pecado na sua vida. Tiago 2:8. Tiago 2:8. Nós vamos revezando aqui a palavra de Deus, olhando cada versículo para confirmar o que nós estamos falando. Tiago 2:8 diz assim: Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então, é pecado não amarmos nossos irmãos e não amarmos o nosso próximo. Então, finalizando, irmãos e amigos, nós devemos eliminar de nossas vidas todos esses pecados. Todos esses pecados. É fundamental para a verdadeira e íntima comunhão com Deus. Se nós temos qualquer pecado desse de estimação, que por acaso achamos que é um pequeno pecado, conforme o tema que eu coloquei aqui, só para chamar a atenção de que não é um pequeno pecado, que não existe pecado pequeno, não existe grande pecado, existe graves consequências para todos os pecados, principalmente para aqueles que achamos que é pequeno pecado. Porque quando cometemos algum pecado como os pecados do corpo, né, por exemplo, as consequências são advindas a nós. A correção do Senhor é dura, nós sentimos a mão de Deus pesando de fato sobre nós. Mas quando esses pequenos pecados que algumas pessoas os têm como pequenos pecados tomam conta, vão minando a vida do crente, né? Bora falar aqui só rapidamente sobre todos eles, ó, um por um. O primeiro, saber fazer o bem e não fazer. Saber que deve fazer o bem e não fazer é pecado. Não orar pelo próximo é pecado. O pecado de tomar decisões e seguir a sua vida sem fé, né? Não confiar em Deus é pecado. O pecado de fazer acepção de pessoas é pecado, né? Lógico, é pecado. Nós já vimos. O pecado de não ser generoso, de não colaborar com a obra de Deus como deve ser, é pecado. O pecado de não buscar primeiro o reino de Deus, né? Não buscar primeiro o reino de Deus, não ter o Senhor como primazia na sua vida é pecado. O pecado de mentir, né? Mentir
aquela mentira humorística, né, que faz os outros rirem, aquilo é pecado também e é grave, porque a Bíblia diz não mintais e é não mintais de nenhuma forma, né? E o pecado de não amarmos nossos irmãos como o Senhor Jesus mandou amar, né? E ele mandou amar como ele amou. Como foi o amor de Jesus por nós? Dando a sua vida na cruz. E nós devemos amar nossos irmãos até esse ponto, se for necessário. Então, oremos para que o Senhor nos guarde destes pecados. E se por acaso detectarmos eles em nossas vidas, coloquemos nossos joelhos no chão e peçamos a Deus que Ele nos ajude a vencermos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos que o Senhor nos guarde destes pecados para que possamos viver e glorificar o Salvador que nos amou e entregou a si mesmo por nós. Então, como eu sempre falo, exemplo para nossa vida de crente, nossa vida de servo de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele. Não há um ser humano perfeito a qual podemos dizer, esse nós devemos segui-lo. Ele foi igual como Cristo foi. Não existe nenhum que foi igual como Cristo. Ele foi único, ele é único e ele é o único exemplo a qual devemos seguir. Se um dia depositarmos a confiança em algum homem, nossa confiança em algum homem, estaremos pecando contra Deus, porque a nossa confiança e a nossa fé deve estar depositada somente em Deus, né? Por causa, através de Jesus Cristo, porque foi Ele o motivo, é por causa dele que alcançamos a presença de Deus, não porque merecemos, porque nós somos falhos, fracos, né? E muitas das vezes a nossa mente é carnal, nosso estado humano aqui ainda nesse mundo, na presença do pecado, nos leva a pecar, a desobedecer a Deus. Por isso, a palavra de Deus aqui nas nossas mãos para estarmos lendo e preenchendo nossa mente com ela, para não cairmos em tentação. Que Deus nos ajude a compreendermos a sua palavra e que Ele nos abençoe. Amém.